Ontem, vocês devem se lembrar, nós mostramos aqui uma reportagem do Olhar Digital sobre o espaço que a inteligência artificial vai ocupar no mercado de trabalho. Um pesquisador perguntou ao chat GPT quais profissões podem ser substituídas por tecnologia em um futuro próximo. Vamos nos aprofundar mais nesse assunto agora. Ao mesmo tempo em que é um pouco assustador, é também muito curioso o efeito que a inteligência artificial tem causado. Embora todo mundo já tenha ouvido falar em avanços tecnológicos, foi com a chegada do ChatGPT, o chatbot da OpenAI, que o mundo teve dimensão do nível tecnológico em que estamos. Entre os maiores receios para os próximos anos está a possível extinção de profissões. Pensando então na capacidade de realizar pesquisa e cálculos do ChatGPT-4, versão atualizada da ferramenta, o especialista André Cia realizou um experimento na plataforma. Perguntou ao ChatGPT quais setores ele poderá afetar nos próximos 5 anos. Vale pontuar que essa lista não é um fato cravado, ou seja, é apenas um experimento para verificar a capacidade de conhecimento e de pesquisa do ChatGPT sobre o tema. E assim eu espero, segundo a resposta do chatbot, até nós, jornalistas, poderíamos deixar de ser necessários dentro de 12 meses. No caso de tradutores e redatores, essas duas profissões já poderiam deixar de existir agora mesmo, segundo o ChatGPT. O bot não perdoou nem engenheiros, psicólogos e educadores físicos. Todos perderiam seus trabalhos em até 5 anos. Ficou curioso? A lista completa está no site olhardigital.com.br. E chegou a hora de repercutir esse assunto e fazer um debate bem bacana ao vivo aqui no Olhar Digital News. Deixa eu colocar os nossos convidados aqui na tela, antes de mais nada, para a gente fazer as apresentações. Vamos lá. Bom, hoje eu estou aqui com o já conhecido sempre com a gente, Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Boa noite, Arthur, bem-vindo. Olá, boa noite, Marisa. Obrigado. E também temos a companhia do André Cia, que é especialista em inteligência artificial para copywriting e marketing. E, além de tudo, responsável por esse teste que nós acabamos de acompanhar. Boa noite, bem-vindo. Oi, Marisa. E aí, Igreja, tudo bem? Bem-vindo. Bom, pessoal, vamos começar falando um pouquinho com você primeiro, não é, André? Conta pra gente como que foi a condução desse teste e se o resultado chegou a te surpreender. Tá, vamos lá. O ChatGPT ele não é dono da verdade, então o pessoal não precisa ficar alarmado e tudo mais. É uma inteligência artificial que está buscando dentro da base de dados. E só para contextualizar, nem todas as informações que ele vai passar são as informações corretas. Então, o processo de criação de condução do teste foi usando uma premissa de programação, que é a premissa de... Por exemplo, se qualquer usuário hoje entrar no seu chat GPT, na versão 3, que é a versão antiga, e digitar qual é o maior país, África do Sul ou Congo, a primeira resposta do chat GPT vai ser África do Sul. E não é a resposta certa. Então, se você vai passo a passo, Marisa, você consegue extrair. Então ei, ChatGPT, vamos por parte. Qual é o tamanho total de Congo? Aí ele vai dizer o tamanho total de Congo. Qual o tamanho total da África? Vai dizer o tamanho total da África do Sul, perdão. Aí fala o seguinte, agora liga para mim, qual que é o maior? Aí ele vai falar, olha, Congo é maior do que a África do Sul. Então, para conduzir o teste, ele foi dividido em várias partes. Seria absurdo fazer o teste em uma parte só. E qual foi o sentido de fazer esse teste? As pessoas estão ficando com medo e elas têm que entender o seguinte, que haverá uma mudança, mas tem tempo para mudança. Então foi bem divididinho. Me diga 20 profissões que talvez possam ser substituídas, tá? E coloca uma estimativa de tempo, de 0 meses a 60 meses. Depois, olha só, dentro dessa estimativa existem mais algumas profissões? Aí ele falou, existem mais 50. E uma coisa que eu acho que ninguém percebeu é que no final ele lista 80 profissões. O certo seria 70, que ele falou, tem 20, mais 50, 70. Ele listou 80. Na hora que veio aquele teste, aí eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Falei, 80 profissões, temos profissões demais. Então eu coloquei uma condicional. Puxa, o que é essa condicional? Bem simples.
E coloca o grau de 1 a 10. Eu queria saber se tinha alguma profissão que ele falava o seguinte, ó, com certeza eu vou eliminar. E mesmo as profissões que ele falou o seguinte, ó, vai sair agora, se eu não me engano, tradutor era a primeira, mesmo para as profissões, ele falou, vai acabar, é agora, tempo zero, já é 0 meses agora, mesmo para essa ele não colocou a nota 10, ele colocou a nota 9, se eu não me engano. Então, o que me surpreendeu nesse chat? Quando a gente foi fazendo esse processo de parte por parte, ele foi colocando novas informações, mais 10 profissões, mas mesmo assim ele não disse fatidicamente, olha, essa profissão vai acabar, certeza, nota 10. Agora, sendo bem honesto, o que infelizmente acontece, algumas profissões elas vão passar por uma enxugar, outras profissões vão mudar. Eu vi, inclusive, um post do Igreja muito bom sobre isso, sobre a mudança de profissões que ele deixou lá no Instagram dele, sobre as mudanças das pessoas tendo que se adequar. Infelizmente, o que acaba nem sendo surpresa é que muitas pessoas vão deixar para a hora que não tiver mais jeito. E, nesse caso, com um aviso como esse, eu acho que talvez pela primeira vez a gente possa dizer o seguinte, que agora o desemprego é opcional. Agora, perder uma profissão, perder uma carreira é opcional. Mas, caramba, tem tempo para correr atrás e evitar isso. Então, eu gostaria que as pessoas que vissem o post, elas falassem, puxa, legal, tá vindo uma nova tecnologia, vou ter que adaptar, vou ter que voltar a estudar, vou ter que aprender alguma coisa. Que bacana, é uma tecnologia nova, vai poder ajudar em outros pontos da minha vida. Não criar uma animosidade, e sim aproveitar essa oportunidade para se reciclar, para aprender coisas novas, para desenvolver um plano de carreira melhor para elas. Essa é a minha opinião. Certo, agora vamos falar um pouquinho com você, Arthur Igreja, até, porque esse resultado, né, desse experimento, digamos assim, teve aí um cenário um pouquinho pessimista até, né, para algumas carreiras, como o próprio André disse, né, tempo zero para acabar como redatores ou mesmo tradutores. Eu queria ouvir de você, até as pessoas ficam também curiosas, o que você acha desse resultado? É para as pessoas realmente se preocuparem? Qual é o tempo que elas têm para se preparar ou já vai ser isso mesmo, em tempo zero, a inteligência artificial já vai assumir algumas dessas profissões. Fala pra gente. Bom, muito na linha do que o André comentou, aliás, interessantíssimo o estudo, né, o levantamento, e é importante saber a forma como foi feito, né, porque uma das fragilidades do próprio ChatGPT é a ausência de fontes, né, então o que acontece é que como isso não fica explícito, é difícil saber quais bases ele usou para poder inferir isso, né, para construir esse racional, que é uma crítica que eu sempre faço, que isso deveria estar um pouco mais explícito, né, até para que ele pudesse trazer um certo grau, olha, eu encontrei muita informação e eu estou mais confiante nisso, né, então um dos problemas do ChatGPT é que ele parece confiante o tempo inteiro, mesmo quando ele está blefando, né, mesmo quando ele não sabe exatamente o que ele está falando. Eu te diria que a minha análise é o seguinte, o tempo para a mudança, que é a tua pergunta, esse tempo é zero para todas as profissões, porque o que acontece é que é virtualmente impossível imaginar uma profissão que não é impactada por tudo que está acontecendo. Só que aí nós temos que pensar as profissões como um conjunto de tarefas. Então, o que eu quero dizer com isso? Em todas essas, tomando aqui o exemplo de um redator, de alguém que está criando um roteiro ou algo do tipo, não acredito que essa profissão vai desaparecer. Agora, uma parte importante das tarefas que essa pessoa desempenha, ela não vai mais desempenhar da forma como ela fazia até novembro, até o lançamento do ChatGPT. Então, eu sempre penso dessa maneira. A profissão ela não vai desaparecer. Ela vai, dentro desse pacote de tarefas que a pessoa faz, ela vai passar por uma revolução. Ou seja, esse redator, de repente, não vai começar o texto. Ele vai editar, ele vai revisar, ele vai fazer outras coisas. Ou seja, as pessoas vão assumir tarefas mais sênior. Elas vão criticar aquilo que a IA trouxe. Elas vão ter que trabalhar muito mais no prompt, né? Ou seja, no que ela está pedindo para a IA e na finalização da tarefa. Então, esse meio campo é que fica muito na mão da IA. Ou seja, começar ou desenvolver tarefas. E as pessoas ficam mais com essa determinação do que precisa ser feito e da revisão, da crítica final. Então, acho que entender
que é isso que vai acontecer, ou seja, as profissões elas vão desaparecer, elas já desaparecem o tempo todo, da forma como elas eram feitas. Por isso que eu sempre falo, é só imaginar como eu, você, qualquer pessoa trabalhar, como é que as pessoas trabalhavam há 20 anos atrás e com quais ferramentas, aquela forma de trabalhar já desapareceu. O que não quer dizer que aquele profissional desapareceu. Ele aprendeu novas tarefas, integrou novas ferramentas e muitos deles estão aqui absolutamente produtivos. Então, acho que não é motivo para desespero, mas sim é um motivo para se mexer. Tá certo. Agora até, André, na linha aí do que o Arthur Igreja comentou, algumas profissões realmente talvez desapareçam ali do método inicial do trabalho. Como que você enxerga as futuras profissões? Qual é, na sua opinião, quais são as adaptações de profissões que deverão surgir o mais rapidamente possível, até para a pessoa não ficar aí, digamos, perdida com essas atualizações da IA? Claro, se a gente imaginar uma linha do tempo, né, vamos imaginar agora, começando agora, o tempo de adoção dessa ferramenta de inteligência artificial, ele tende a ser acelerado, porque a primeira vez na história da humanidade, a gente sempre transferiu conhecimento. Antes era por diálogo, quando os homens da caverna contavam história. Depois se tornou ali por escrita, mas era papiro, era na mão. Depois por prensa. Depois foi o radiojornalismo, por som. Depois televisão. Aí houve a democratização do conhecimento através da internet, só que a gente sempre transmitiu o conhecimento. Agora a gente começa a transmitir a habilidade. Programou lá, fez a programação direitinho, essas linguagens vão fazer. Então o tempo de adoção ele não vai ser tão demorado quanto outras tecnologias. O que vai acontecer nessa fase inicial? Puxa vida, os donos de empresa, os donos de negócios, empresários e tudo mais, eles vão falar o seguinte, caramba, eu preciso de alguém para fazer isso para mim. Então, ele vai tentar ou capacitar os funcionários, aqueles funcionários que quiserem ser capacitados para desenvolver a coisa mais rápido ou contratar externamente. Depois que sair dessa fase inicial e, poxa, o mercado concorrido, competitivo como a gente tem hoje, a gente sabe que isso vai acontecer. Qualquer vantagem competitiva garante o nosso sustento de amanhã. Depois dessa fase inicial, vai ficar um pouquinho bagunçado, porque as pessoas vão falar, caramba, a gente não está conseguindo competir tanto. Todo mundo já ajeitou a linha. Então, saiu todo mundo correndo, chegou no mesmo ponto. Aí vão vir as pessoas que estão, que têm a capacidade, foi bem legal o que o Grande falou, a capacidade de poder pensar, de poder planejar, elas vão entrar para dizer o seguinte, galera, o operacional agora está fácil. Já cuidamos disso daqui, agora a gente tem que ir para o estratégico para a gente conseguir ganhar mercado. É isso que as grandes organizações vão fazer. Mas uma outra área que está crescendo, tem um site chamado Futuripédia, que já está com 1.384 ferramentas de inteligência artificial. 10 ferramentas de inteligência artificial foram colocadas lá hoje. Eu mesmo, junto com 2 sócios, estou desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para atender um modelo de indústria específico, ou seja, é uma oportunidade. A pessoa que entendeu isso daqui, eu não sou um programador, já trabalhei, hoje eu faço os meus processos utilizando a linguagem, a inteligência artificial. E no site Rundown, minha pronúncia de inglês é péssima, 200 novas ferramentas foram colocadas na última semana. Então, existe espaço para os programadores, existe espaço para quem tem ideia e tem parceria com o programador. Hoje, ajudando uma pessoa que mandou pergunta no direct, trabalha, ele está estudando isso daqui, ele falou, caramba, como que eu posso ter o meu próprio negócio disso? Então, existe a possibilidade de empreender. Eu acho assim, aí se você fizesse pergunta para mim, Cia, e como que acaba Como que acaba a oportunidade? Eu acho que só acaba a oportunidade quando a gente falar o seguinte, eu vou ficar resistente à mudança, eu vou ficar no meu cantinho e vou esperar que por eu não querer que mude, por eu querer que as coisas fiquem sempre assim, elas vão ficar, não vão. Estamos numa fase e eu acho que cada adulto, cada pai de família, cada mãe de família, cada jovem deve ser responsável por entender essa fase e trabalhar bem, sem desespero, sem ficar maluco com isso, mas realmente entender que a mudança é rápida e dessa vez não vai ser um tempo longo de adoção, não. Até o final do ano, muita coisa vai mudar. Essa é a minha opinião, Marisa.
Tá certo. Realmente, é uma questão de adaptação. Agora, Arthur Igreja, pegando carona nisso, na especialização. Quem trabalha com tecnologia, bom, não necessariamente todas as profissões do futuro serão voltadas só com tecnologia ou só com programadores. Mas, especificamente em tecnologia, é sempre necessário especialização. Você acredita que a nossa mão de obra já está qualificada ou ainda precisa evoluir e ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo? Conta pra gente. Bom, o próprio senso de estar qualificado é que se torna perecível, né? Ou seja, o que está acontecendo nessa profusão, como o André falou, 1000 ferramentas, né? Então, só para a pessoa bater o olho, analisar quais dessas 1000 podem fazer sentido para ela, ela precisa investir um certo tempo nisso, né? E a hora que ela terminar de olhar as 1000, possivelmente vão ter outras 100, outras 200 lá disponíveis. Então, hoje, a pessoa achar que está preparada, eu acho que é quase uma arrogância, uma prepotência, e é isso que coloca a pessoa em perigo, né? Então, acho que o exercício agora é acordar e saber que tudo isso está acontecendo e que você tem que correr, né? Então, a mão de obra ela não está qualificada, e o meu ponto é o seguinte: ela não estará, né? Então, o ponto aqui é esse aprendizado contínuo, é correr muito. E aí, muitas vezes nós imaginamos essa história da IA com a sua altíssima velocidade. Nós começamos a entrar agora numa era de conhecimento sendo gerado de forma muito sintética, né? Ou seja, as coisas não acontecem mais no ritmo do ser humano. O que nós vemos agora com o desenvolvimento de software, que até então nós tínhamos desenvolvedores que eram mais capazes, mais rápidos, entregavam mais, eles estavam competindo com outros desenvolvedores. Agora, a IA consegue desenvolver aquilo num tempo que é incrivelmente menor do que o do ser humano. Então, a pessoa, ela pede um determinado pedaço de código, uma aplicação, e a IA consegue desenvolver isso quase que instantaneamente. Então, eu não acho que a corrida seja IA, por exemplo, desenvolvendo código versus a pessoa desenvolvendo código. É um ser humano que sabe usar bem essas ferramentas contra o ser humano que não se tocou que ele tem que integrar isso no dia dele. Traduzindo, voltando naquela velha e conhecida história do leão, a IA é o leão. Então, só que a pessoa, o profissional, a questão não é ela correr mais rápido do que o leão, porque ela não vai correr. O ser humano não vai correr mais rápido do que a IA. Mas a questão é que ela, no mínimo, tem que correr mais rápido do que a outra pessoa que está fugindo do leão, que é a IA. Então, acho que essa metáfora aí, muito conhecida, cabe perfeitamente para o que nós estamos vivendo agora, com toda essa avalanche de inteligência artificial generativa. Sensacional, é isso aí, pessoal. Tá aí, pontos de vista, muito bacana ter aqui a participação do Arthur Igreja e do André Cia. Pessoal, muitíssimo obrigada, foi um debate interessantíssimo, tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando aproveitou e muito. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês a participação hoje. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, André. Obrigada, Arthur Igreja. Até uma próxima. Boa noite para vocês. Bom, pessoal, como vocês viram, nós conversamos aqui com o André Cia, que realizou aí essa pesquisa. E o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Muito interessante, temos que ficar sim ligados. Como vocês viram, as profissões vão sim as profissões não, né? As pessoas terão que se adaptar aos novos tempos. Não adianta lutar contra isso aí, tem que se adaptar. Bacana. E olha, depois confiram a matéria que nós deixamos no nosso portal sobre isso, sobre essas profissões que têm a tendência de desaparecer ou se adaptar. Não percam.